O Menino do Dedo Verde, capítulo 15, no qual Tistu tem uma aula de geografia, seguida de uma aula de fábrica, e no qual o conflito entre os Volás e os Vai-te-emboras se estende de modo imprevisto. O Sr. Trovões estava sentado atrás de sua mesa, recuperara a voz de trombone e trovejava em 3 telefones ao mesmo tempo. O Sr. Trovões via-se logo, estava ocupadíssimo. É sempre assim quando estoura a guerra em algum ponto do mundo, disse Tistu. Em mira pólvora, temos o dobro do trabalho. Por isso é que Tistu tinha observado que a sirene da fábrica tocara 2 vezes mais que de costume, e os operários eram 2 vezes mais numerosos. As 9 chaminés lançavam tanta fumaça que o céu tinha ficado escuro. Então eu volto quando o senhor estiver menos ocupado, disse Tistu. O que é que você queria perguntar? Eu queria saber onde foi que essa guerra estourou. O senhor Trovões levantou-se, levou Tistu para junto de um grande globo terrestre que fez girar e colocou o dedo bem no meio. Você está vendo esse deserto? Disse ele, pois foi aqui. Tistu viu sob o dedo do senhor Trovões uma pequena mancha cor-de-rosa que parecia uma pastilha. Por que foi que a guerra se meteu aí, senhor Trovões? É muito fácil de entender. Quando o senhor Trovões dizia que qualquer coisa era fácil de entender, Tistu ficava desconfiado. Geralmente era muito complicado, mas dessa vez Tistu estava resolvido a escutar direitinho. É muito fácil, repetiu o senhor Trovões. Esse deserto não pertence a ninguém. A ninguém, repetiu Tistu interiormente. Mas à direita se encontra a nação dos Volás e à esquerda a nação dos Vai-te-emboras. Volás, Vai-te-emboras, repetiu de novo Tistu. Ele estava mesmo muito atento. Ora, há algum tempo os Volás anunciaram que queriam esse deserto. Os Vai-te-emboras responderam que também queriam. Os Volás se instalaram numa ponta e os Vai-te-emboras na outra. Os Volás enviaram um telegrama aos Vai-te-emboras, dizendo-lhes que se retirassem. Os Vai-te-emboras replicaram pelo rádio que proibiam os Volás de permanecerem onde estavam. Agora os 2 exércitos estão em marcha, e quando se encontrarem, travarão um combate. O que é que há nessa pastilha cor-de-rosa, isto é, nesse deserto? Jardins? Perguntou Tistu. Claro que não, se é um deserto. Ali não há coisa alguma, só mesmo pedras. Então essa gente vai brigar por causa dessas pedras? Eles querem o que está por baixo. Debaixo do deserto? E o que é? Petróleo. Por que querem eles essa coisa chamada petróleo? Porque os outros não o tenham. Querem esse petróleo porque o petróleo é indispensável numa guerra. Tistu bem sabia que as explicações do Sr. Trovões acabavam ficando dificílimas. Fechou os olhos para pensar melhor. Se compreendi direito, os Volás e os Vai-te-emboras estão em guerra por causa do petróleo, porque o petróleo é indispensável para a guerra. E abriu os olhos de novo. Mas isso é uma tolice, declarou ele. As orelhas do Sr. Trovões ficaram escarlates. Tistu, será que você quer um 0? Não, respondeu Tistu. O que eu queria é que os Volás e os Vai-te-emboras não entrassem em combate. Essa demonstração de bons sentimentos acalmou provisoriamente a cólera do Sr. Trovões. Isso é claro, disse ele, dando de ombros. Ninguém jamais quis a guerra, mas sempre existiu. O que é que eu poderia fazer, pensava Tistu, colocar meu polegar na pastilha cor-de-rosa? É muito longe esse deserto? Perguntou ele. Fica no meio do caminho que vai daqui à outra metade da terra. Então a guerra não pode chegar até Mirapólvora. Impossível, não é? A gente sabe onde uma guerra começa, mas nunca onde vai parar. Os Volás podem chamar em seu auxílio um grande país, e os Vai-te-embora pedir a ajuda de outro, e os 2 grandes países entrarão em guerra. É o que se chama uma extensão do conflito. A cabeça de Tistu rodava como um motor. Afinal, a guerra é uma espécie de tiririca que se alastra pelo globo. Com que espécie de plantas poderíamos combatê-la? Agora você vai acompanhar-me à fábrica, disse o Sr. Trovões. Você irá vê-la no auge da produção. Será uma ótima aula. Ele gritou algumas ordens nos seus 3 telefones e desceu em companhia de Tistu. Este, logo que chegou, ficou surdo de tanto barulho.
Os martelos automáticos batiam com toda a força. As máquinas roncavam como milhões de piorras. Era preciso gritar para fazer-se ouvir, mesmo que a gente tivesse a voz do Sr. Trovões. Tistu também ficou cego com os repuxos de faíscas que irrompiam de toda parte. O aço corria pelo chão como riachos incandescentes. Fazia um calor insuportável e os homens pareciam minúsculos e negros. Após a oficina de fundição, Tistu visitou as de polimento, de torno, de montagem, bem como as de fuzis, metralhadoras, tanques, caminhões, porque a fábrica do Sr. Papai fabricava tudo que se relacionasse com guerra, armas e munições. O dia seguinte era dia de entrega. Embalava-se o material com tanta precaução como se fosse porcelana. Finalmente, o Sr. Trovões mostrou a Tistu 2 enormes canhões, compridos como torres de catedral e tão brilhantes que pareciam untados de manteiga. Suspensos em correntes, os canhões deslizavam lentamente pelo ar. Depois foram depositados devagarinho em reboques de caminhões que pareciam não ter fim. São esses canhões, Tistu, que fazem a riqueza de Mirapólvora, exclamou com orgulho o Sr. Trovões. Podem demolir a cada tiro 4 casas tão grandes como a sua. Essa notícia não pareceu inspirar a Tistu o mesmo orgulho. Então, pensou ele, a cada tiro de canhão, 4 Tistus sem casa, 4 Cárolos sem escada, 4 Amélias sem cozinha. Então, é com essas máquinas que se perde o jardim, o país, a perna ou alguém da família. Esta é a verdade. E os martelos a baterem, as forjas a esquentarem. O senhor é a favor de quem, Sr. Trovões? Perguntou Tistu, fazendo grande esforço para ser ouvido naquele alarido que o cercava. O quê? Estou perguntando. O senhor é a favor de quem nessa guerra? Dos Volás, gritou o Sr. Trovões. E papai? Também. Por quê? Porque são nossos amigos há muito tempo. É claro, disse Tistu consigo mesmo, se a gente tem amigos que são atacados, deve ajudá-los a se defenderem. Então esses canhões vão para os Volás? Prosseguiu ele. Só o da direita, gritou o Sr. Trovões. O outro é para os vai-te-emboras. Como para os vai-te-emboras? Exclamou Tistu indignado. Porque eles também são bons fregueses. Assim um canhão de Mirapólvora irá atirar contra um canhão de Mirapólvora e demolir um jardim tanto de um lado como de outro. É o comércio, acrescentou o Sr. Trovões. Pois então eu acho abominável o seu comércio. O quê? Perguntou o Sr. Trovões, abaixando-se porque o barulho dos martelos abafava a voz de Tistu. Eu estou dizendo que o seu comércio é abominável porque... Uma vasta bofetada o interrompeu. O conflito entre os Volás e os vai-te-emboras acabava de se estender de repente até a face de Tistu. Eis o que é a guerra. A gente pede explicação, diz o que pensa e zás, recebe uma bofetada. E se eu te fizesse brotar urtiga no fundo das calças, quero ver o que você fazia, pensava Tistu com os olhos cheios de lágrimas, olhando o Sr. Trovões. Sim, urtigas ou cardos. Ele mal continha o polegar e foi assim que a sua grande ideia lhe veio. A aula de fábrica, vocês já previram, terminou nesse ponto. Tistu ganhou um duplo 0. O Sr. Trovões logo comunicou ao Sr. Papai, que ficou muito desgostoso. Seu Tistu, que devia lhe suceder e tornar-se o dono de Mirapólvora, demonstrava realmente poucas disposições para dirigir tão bela empresa. É preciso que eu converse com ele seriamente, disse o Sr. Papai. Onde ele está? Foi se refugiar junto ao jardineiro, como de costume, respondeu o Sr. Trovões. Bem, veremos isto mais tarde. Por ora, terminemos as embalagens. Por causa da urgência das entregas, a fábrica funcionava sem parar. As 9 chaminés coroavam-se a noite toda de grandes halos vermelhos. Ora, aquela noite, o Sr. Papai, que não tivera tempo de jantar e fiscalizava o trabalho das várias oficinas do alto de uma pequena torre envidraçada, teve uma agradável surpresa. Seu Tistu voltara à fábrica e passava lentamente ao longo das caixas de fuzis, subia nos caminhões, debruçava-se sobre os motores,
esgueirava-se entre os imensos canhões. Tistu é fantástico, pensou o Sr. Papai. Está se esforçando para recuperar os pontos perdidos com seu duplo zero. Não se deve perder a esperança. Tistu realmente jamais parecera tão sério e tão atarefado. Estava de cabelo em pé. A cada instante tirava do bolso pequenos pedaços de papel. Parece até que está tomando notas, observou o Sr. Papai. Queira Deus que ele não prenda o dedo ao enfiá-lo assim nas metralhadoras. Ora, é um bom menino que realmente logo os seus erros, que reconhece logo os seus erros. O Sr. Papai ia ter outras surpresas.